Olá, eu sou o Jader Monteiro. Seja muito bem-vindo ao programa Na Real, aqui pela 98 News, 103.3 FM do seu rádio e também no YouTube. Um programa feito para quem quer entender de verdade o que acontece no seu dia a dia. Nosso compromisso é entregar a notícia como ela é, com análise, responsabilidade e clareza. Sempre do jeito que você entende. E comigo nessa jornada, a doutora Yara Miranda. Boa noite, Jader. Olá, você que está aí nos ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui para falar de coisa importante, né, Jader? É isso mesmo. Hoje, Yara, é um tema polêmico, sensível, sério e muitos vão dizer espinhoso. Adultização e sexualização de crianças e adolescentes. Um tema que abre um grande debate na sociedade para você que está nos assistindo e nos ouvindo do seu rádio. E para conversar sobre isso, nós do Na Real trouxemos uma convidada muito especial. A psicóloga Angélica Lopes, especialista na área da família e também da infância. Seja muito bem-vinda ao programa Na Real, Angélica. Eu que agradeço, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero somar nessa conversa de hoje. Não, seja muito bem-vindo. Isso daqui é o seu programa hoje, tá bom? E para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo também ao programa Na Real. E eu já vou começar a rodada de perguntas do programa. Manda ver? Manda ver. Pode começar, Yara? Pode, vamos lá. Está autorizado. Angélica, no dia 6 de agosto, vimos viralizar um vídeo do youtuber e influencer Felca. Vídeo que tem mais de 45 milhões de visualizações nas redes sociais. Ele fez denúncias corajosas e importantes e usou um tema que hoje todos estão falando sobre esse tema, que é a adultização de crianças. Angélica, eu queria que você trouxesse para o telespectador, para a pessoa que está ouvindo nós na rádio, o que exatamente significa isso? Então, a adultização, ela acontece quando a criança, ela tem comportamentos e responsabilidades que são inerentes de um adulto. Igual no vídeo do Felca, a gente pode exemplificar como crianças tendo que trazer recursos financeiros para casa, trabalham, né? E com isso elas perdem a infância. Também a questão das roupas inapropriadas, as poucas roupas, digamos assim, tudo isso entra na adultização. Ou seja, a criança está fazendo coisas que são inerentes a um adulto. Entendi, correto. E uma coisa que eu fiquei pensando, Angélica, é que às vezes a gente vê, por exemplo, eu que trabalho com informação, né? A gente fica o tempo todo ali vendo o que está acontecendo por último. E a gente se depara com coach mirim, a gente se depara com profeta mirim, a gente se depara com pessoas ali, crianças ou adolescentes dançando, músicas que, assim, a gente mesmo tem dificuldade de ouvir. E o que me assusta é que em muitos momentos, lá no perfil, seja do Instagram, do TikTok, aparece assim, olha, página comandada ou... Como que a gente pode dizer, Jader? Controlada pelos pais, observada pelos pais, ou seja, a gente está sabendo o que está fazendo, a gente está cuidando. E aí isso fica parecendo meio discrepante. Como é que a gente analisa isso? Porque é uma criança, como você disse, num lugar assim, fazendo dinheiro. Outro dia eu ouvi um menino falando assim, olha, eu durmo na hora da aula para eu ser mais produtivo fora da aula, para eu poder operar. Aí eu pensei, meu Deus, deve ser assim, né, coisa de, sei lá, financeira e tal. Eu pensei, mas esse menino tá operando e ele, o que faz ele pensar isso? Isso faz sentido mesmo? Tem algum prejuízo para ele? E quando os pais participam disso, como que a gente pode analisar isso? Gente, a minha análise ela é muito clara. Eu vejo como o maior problema nessa situação são os pais, porque os pais são adultos, eles são responsáveis por aquilo que os filhos fazem. E quando a gente vê, né, página monitorada, né, pelos pais e as crianças agindo daquela forma, poxa, as crianças estão inseridas em um lar disfuncional, onde os pais eles não estão sabendo como guiar. E eles não estão percebendo o prejuízo, né, que está trazendo para a vida dessas crianças.
porque a infância é uma fase muito importante, Sim, né, sem na dúvida. vida da criança. É ali, essa fase eu posso dizer que ela é responsável por gerar um adulto funcional. E aí, como que vai gerar um adulto funcional se estão inseridos num contexto que é todo disfuncional? Entendeu? Eles não estão vivendo aquela infância, eles estão perdendo a infância. E isso não está correto. Ou seja, vão deixar crianças totalmente disfuncionais para a sociedade. E aí, quem paga o pato não é só a família, digamos assim. É a sociedade em geral, né? É a sociedade em geral, exatamente. Considerando isso, por exemplo, quando a gente pensa, Angélica, tá, os pais estão incentivando, porque a sensação que eu tenho quando eu vejo algum desses vídeos, né, Jader, é que assim, não, é porque a escola tá desatualizada, tem que ensinar outra coisa para o menino. Então, assim, parece que existe até um incentivo. Ou, por exemplo, nessas questões religiosas, né, dos profetas mirins, parece que, assim, é como se fosse, assim, um orgulho para os pais verem isso. Mas tem prejuízos, de fato, né, para essa criança ou esse adolescente. Sei lá, a gente pode mencionar alguns desses prejuízos, até para conscientizar o pai que talvez tá ali falando, não, poxa, isso aqui é legal, eu estou incentivando meu filho a ter autonomia, independência, ele está ganhando o dinheiro dele. Sabe esses discursos, assim, que até parecem interessantes, mas a gente pode trazer alguns malefícios, talvez, que isso pode causar para essas crianças e adolescentes? Sim. Os malefícios cognitivos, por exemplo, porque é na infância, é naquela brincadeira, naquele momento ali de interação com outra criança, que há o desenvolvimento da autonomia, da autoestima. Então, quando aquilo ali é extirpado, o que acontece? A criança não desenvolve de uma forma saudável. Então, é prejudicial cognitivamente. Isso atrapalha também as interações sociais, porque a criança está acostumada ao quê? Né, de acordo com o contexto que você trouxe, a interagir com a tela. É uma interação solitária. E aí não está correto, não ajuda, não desenvolve. Então, precisa mudar essa situação. Os pais precisam rever, né, a situação que o filho está inserido para, então, mudar e tentar reverter esse quadro. E eu falo os pais porque, pelo que a gente está vendo, são os pais que estão orientando de forma incorreta. Até incentivando, né? Incentivando. E, às vezes, fazendo o quê? Adultizando a criança, quando faz a criança trazer um recurso financeiro para dentro do lar, enquanto essa responsabilidade é de um adulto e não de uma criança. Aí eu tenho que fazer uma pergunta que a maioria dos pais aí que está ouvindo, assistindo o programa Na Real, qual é a idade ideal para uma criança começar a mexer nas redes sociais? É uma pergunta complexa. Olha, o que se indica? De 0 a 2 anos, nenhuma tela. A partir dos 2 anos a 5 anos, 1 hora de tela supervisionado. E a partir dos 5, 2 horas, também supervisionado pelos pais. Isso é o que recomendam. Mas Aí, né, você falou uma coisa que é muito interessante na questão da supervisão dos pais, Yara. Sim. Porque a responsabilidade é dos pais a respeito da supervisão de uma criança e adolescente nas redes sociais. Um menino hoje com telefone, aí a gente entra naqueles temas também de celular na escola, se pode ou não pode. Aí a bolha cresce cada vez mais. Com a supervisão dos pais adultos responsáveis, qual é a idade ideal para expor o meu filho, por exemplo? eu vou falar, Angélica, psicóloga, com a experiência que eu tenho na clínica, sabendo na prática os prejuízos que essa tela causa às crianças. Eu recomendaria uns 14 anos, 14 para 15, por quê? Jader, seria uma ilusão nós, adultos, pensarmos que os pais de fato vão supervisionar, vão ficar ali consumindo aquele conteúdo com a criança 1 a 2 horas. Hoje a vida é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido. Então os pais eles não estão tendo um tempo para sentar numa mesa para almoçar com os filhos. Então você acha mesmo que eles vão estar ali supervisionando? Eu não estou generalizando, falando que todos são assim, mas eu posso afirmar que a maioria não consegue fazer isso. E é por isso que eu sou mais radical. Eu prefiro optar por não deixar ter acesso, até que tenha uma idade mais avançada e aí a gente consiga
monitorar, estar mais perto, né? Ter um tempo mais, como que eu posso dizer? Um tempo disponível para aquilo. Uhum. É um tempo mais disponível também a responsabilidade de um adolescente. 14, 15 anos. Mas volta aquilo que eu quero dizer para vocês que está nos acompanhando, está nos ouvindo e assistindo. A responsabilidade é sua, viu, pai? Sua. Não é, Yara? Sim, e é uma questão, você até mencionou, né? Eu pensei, né, Jader, naquela conversa que a gente teve alguns programas atrás, justamente sobre essa questão do uso na escola. Porque é difícil, como você falou, né, Angélica? Você, de fato, visualizar e entender que nem em todo momento a gente vai ter o adulto ali observando, analisando, ou grande parte da vida hoje, né? Esse adolescente, essa criança, não passa com os pais, né? No mundo ideal, né, Jader? A gente sempre fala, eu sempre falo, Seria, né? Desculpe, Pode Yara, falar. seria muito gostoso, todos que estão nos ouvindo e assistindo, ser um mundo ideal onde os pais criam de forma adequada seus filhos. Isso. E não precisaria do Estado intervir na criação do seu filho. Sim. Seria ideal, Yara. Não, e seria uma questão que me chama atenção, e aí, Angélica, eu acho que você pode trazer para a gente, assim, que é o fato de que as crianças, os adolescentes, como você mencionou, eles não estão nem ainda cognitivamente bem formados para tomar esse tipo de decisão. Seria demais, assim, pensar que... E eu sei, como o Jader falou, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho 2 sobrinhos e vejo a labuta do meu irmão e da minha cunhada, que são pais presentes. Para você ter uma noção, minha cunhada, depois que ela engravidou do primeiro filho, ela foi trabalhar de casa, ou seja, teoricamente, você pensa, é alguém que vai conseguir estar mais perto. Mas eu vejo que não é assim, né? Às vezes você deixa o menino no celular para conseguir tirar uma panela do fogo, né? Para conseguir tomar um banho ou buscar um celular que está ali. E mesmo assim não é suficiente, né? Às vezes você chega atrasado. Então, assim, é complicado pensar na realidade desses pais, né? Porque também não é o que a gente quer, né, Jada? É dizer assim... A realidade mudou, né, Yara? Exato. Não é assim a dizer, não, gente, vocês têm que olhar, vocês têm que estar olhando o tempo todo, né, Jada? A gente sabe que não é assim. Mas também a gente precisa alertar que não é tão simples, né? Outro dia uma amiga, aliás, uma prima minha, falou assim, olha, outro dia eu peguei um cara mais velho falando com a minha filha no chat de um jogo infantil. Então, às vezes, o pai coloca ali, não, tudo bem, pode jogar, esse jogo é apropriado para a idade dela. Mas no chat ali tem pessoas que se aproveitam disso, né, Angélica? Com certeza. Aproveita da inocência da criança, porque por mais que às vezes tenham tamanho, são grandes, não, mas eles cognitivamente ainda são crianças. E o pior, crianças mal instruídas, crianças que não estão aptas a estar nesse ambiente da internet. Eu vou trazer aqui uma questão. Jogos. Vamos sair um pouquinho aqui do roteiro. Manda ver, Jader. Eu tenho uma criança de 7 anos em casa que adora jogos. Adora jogar, faz questão de estar online. Eu incentivo ele a jogar cada vez mais, porque um cara que jogou o videogame, seu Play 2, Play 3 e por aí vai, adorava esse mundo virtual. Para você acha que hoje uma criança de 8, 7 anos, ela pode estar jogando, ela pode estar inserida nesses jogos? E eu já vou dizer aqui a minha opinião para você, viu, pais? Não é o Roblox. Porque o Roblox é pesado, viu, pais? Lá em casa, Emanuel não joga. Aí eu faço essa pergunta para você. Uma criança, ela pode estar jogando? Pode sim. Eu acho, inclusive, eu até indico esse momento para que seja um momento de interação entre família, entre pai e filho, entendeu? É um momento também de criar memórias afetivas. Então, não é tudo, na verdade, a gente pode, mas existe um equilíbrio. E o problema da gente é que a gente não sabe qual é esse ponto de equilíbrio. Mas imagina que legal, né? Dentro do contexto que você me trouxe. O seu filho vai passar-se os anos, ele vai crescer e vai lembrar, nossa, como era gostoso aquele momento em que eu jogava com o meu pai. Entendeu? Então, é criação de memórias afetivas. Então, pode sim, desde que
esteja monitorado, lógico, a questão de qual que é o jogo. É um jogo muito violento, é um jogo... Entendeu? Tem que ter uma análise. Não dá para falar assim, ó, não pode nenhum jogo ou pode todos os jogos. Devemos analisar cada jogo, entendeu? E cada criança, e qual contexto está inserido. Isso mesmo. Aí eu venho aqui e já trago uma outra pergunta para você que está aqui já falando demais sobre esse tema, e para mim é ótimo estar nesse assunto. Uma indicação para vocês. Tem uma série muito boa na Netflix chamada Adolescência. Eu já assisti. Onde os jovens, Yara, eles falam por códigos. E o mundo mudou, Yara. O mundo não é mais do Jader velhinho, não é mais de muitos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Mudou. Hoje os adolescentes têm códigos, eles conversam com códigos. E os pais não conseguem interpretar esses códigos. Eles não conseguem estar por dentro do que acontece no mundo virtual. Como que esses pais conseguem se aproximar do filho e compreender esse mundo que eles estão? Porque é aquilo que a Yara falou. Vamos trazer aqui um pouquinho para trás desse programa. Os pais estão saindo para trabalhar, as mães não estão mais em casa, também estão trabalhando fora. O pai fica 8, 9, 12 horas e não consegue acompanhar. Onde o jovem, adolescente, a criança fica o tempo inteiro na escola, fica no mundo digital. Como que os pais conseguem compreender, se comunicar e compreender melhor o adolescente ou a criança que ele tem em casa? Então, nós precisamos, né? A primeira coisa é trazer esse adolescente para que ele possa confiar na gente. Você concorda que você só conta algo para alguém ou compartilha algo com alguém quando você confia nessa pessoa? Então, e a maioria das vezes o que nós vemos é que os filhos, eles não confiam nos pais. Por quê? Porque sempre que trazem alguma coisa, os pais, eles não têm uma escuta acolhedora. Eles escutam aquilo que não querem, ou que não gostam, ou que não está de acordo, eles já vêm com uma crítica. E isso faz o quê? Afasta o filho do pai. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos acolher esse filho, nós devemos escutar. E ainda que nós não concordemos com aquilo que eles falam, nós precisamos repreender eles, mas com amor, ensinando caminhos. Meu filho, você fez isso, mas o ideal é você fazer dessa forma. Por quê? Porque isso vai fazer com que a confiabilidade seja estabelecida. Ele vai entender assim, nossa, eu posso falar com a minha mãe e a minha mãe não vai brigar comigo. E aí a gente vai conseguir o quê? Entender a linguagem deles. Uma outra coisa também que eu acho que é muito interessante é participar da roda de amigos deles. Seja um pai antenado, entendeu? Seja um pai descolado, entendeu? Converse a linguagem deles, porque aí eles vão te introduzir naquele ambiente. E eu falo isso, Jader, não é de teoria, não é de prática, porque eu tenho uma adolescente de 15 anos e às vezes quando eu estou olhando o telefone dela, porque lá em casa todo mundo tem senha do telefone de todo mundo. Então, às vezes eu estou nas redes sociais dela e eu falo assim, minha filha, o que é isso aqui? É umas abreviaturas que eu nunca vi na vida. E aí ela me fala, mas por que ela me fala? Porque eu consegui estabelecer com ela essa conectividade, essa relação de confiança, que é o que os pais precisam estabelecer com seus filhos para que tenham acesso a esses códigos, essas linguagens, né, que eles usam mesmo no dia a dia. Hoje estão usando demais. E como é que eu falei aqui, Yara? BBF? Como é que é? Eu sou fora, gente. E olha eu já que o BBF velho. é antigo já, hein? É antigo, mas eu tô fora desse mundo digital, desse mundo maluco das redes. Como é que é? Eu lancei aqui, você que está escutando, ouvindo o programa, vendo aqui agora, eu lancei um BBF, Best... Elas são BBFs, a gente tá assim, BBF? O que é BBF? O que é BBF? Aí ele, Best Friends Forever. Aí eu falei, BFF, né? Não? Aí ele, dá no mesmo. Ô, Yara, está vendo como é que eu não estou por dentro e preciso cada vez mais me inserir nesse mundo. Total. Adolescentes, jovens. Apesar que o meu pequeno lá em casa tem 7 anos e estou acompanhando essa evolução. E eu trago para você, pais. Evolua com seus filhos. Esteja com eles o tempo inteiro. E se não tem tempo, aquele tempo que você estiver, participe com eles. Faça-se sentirem à vontade de estarem do seu lado. Sim. Sabe por quê? Vou trazer aqui um pouquinho. Antigamente, aqui a gente tem 3 gerações distintas ou a mesma geração?
Que isso, não são três distintas, não, já. Entendeu? Não. Já tá no Eu mesmo sou da ali? sua geração já, né? Bom. Podemos pular essa Não parte. tinha as redes sociais. Não tinha esse bate-papo de rede social. Não No tinha nem máximo, celular. Quando eu nasci, não tinha celular. Era o MSN que você conversava com seus amigos. Mas o diálogo com os pais era constante porque todos sentavam à mesa para conversar. As redes sociais distanciou esses filhos e esses pais? Antes de você responder, eu quero relativizar a pergunta dele, porque eu acho que talvez você vai poder trazer isso pra gente, que eu acho que vai ser um embate. Eu concordo em partes com o que o Jader está falando. Vamos então. Porque, por outro lado, por mais que sim, a gente tinha mais espaço à mesa, a gente tinha menos conversa. Por exemplo, uma relação hierárquica muito distanciada entre pais e filhos. Então, eu concordo com o Jader sobre a gente tinha mais tempo à mesa, tinha menos distrações. Mas você não acha que também, por outro lado, a gente também tinha um distanciamento maior, não vou generalizar, como você disse, né? Mas também entre as famílias, nesse sentido, assim, quando eu penso na minha criação, eu lembro que eu tinha um medo danado do meu pai. E meu pai, assim, não era um cara violento ou coisa assim. Mas sabe essa coisa do tipo, nossa, se o meu pai ficar sabendo que eu pensei nisso, não tinha essa ideia. Não, eu vou falar com meu pai que eu fiz isso e ele vai me ajudar a resolver esse problema. Era mais um medo, sabe? Então, você não acha que também, assim, são prós e contras? Não dá para. Eu fico pensando que não dá também para romantizar demais a geração passada, não, sabe? O que você acha? Eu concordo. Eu ia, inclusive, Concorda ou levantar você concorda? isso. Concorda. Concorda. É muito verdade. Hoje, eu acredito que mesmo tendo a internet, tendo os aparelhos eletrônicos, não tem diferença nesse sentido de distanciamento, porque antes o pai mesmo, ele era visto como uma figura, não de autoridade e respeito, mas uma figura que colocava medo, e isso não era legal. Então, nessa época também, os filhos se calavam, entendeu? Diante das suas angústias, diante dos seus medos. Então, isso também não era funcional, né? Tem muito, os pais também, eles agrediam, eles batiam. A correção antes era a vara, era o chinelo, era a correia. Acho que por isso que a Yara estava com medo no passado. Sim. Era vara. E Era vara. hoje minimizou essa questão. Hoje eu acho que até a questão pelas redes sociais, os pais estão entendendo que o meio para se encontrar com o filho não é mais através de uma chinelada, através do bater, é através do diálogo, ainda que eles não estejam disponibilizando o tempo para isso, né? Então, o pai, ele sempre saía cedo e voltava, às vezes, à noite. E era aquela figura que realmente dava medo. E eu falo isso porque eu vivi essa época já. Você viveu essa época? Vivi. Hoje eu trouxe esse tema aqui, Yara, para podermos conversar, as pessoas que estão nos ouvindo. Claro, antigamente era muito gostoso. Eu vivia na rua, eu rodava o tempo inteiro. Acredito vocês também. Tinha esse momento gostoso de estar entre os amigos, Sim. roda de amigos. Você não tinha amigos de rede social, você tinha amigos físicos. Sim, onde exatamente. você convivia com esses amigos. Aí você trouxe uma coisa muito legal, Yara, que muitos aqui que estão nos ouvindo e acompanhando no YouTube, em que romantizam o passado e não olhamos o presente agora e apagamos o que aconteceu no passado e hoje somos adultos frustrados. Adultos que hoje faz seu tratamento, faz sua terapia e na maioria das vezes transfere sua responsabilidade, a responsabilidade que eu não tive no passado, para o filho. E se torna uma geração ansiosa, essas crianças? Com certeza, porque eles não têm a capacidade, o cognitivo para poder entender as coisas de adulto. E aí acabam colocando eles num contexto que não deveriam estar inseridos. Então, de fato, isso prejudica, isso traz uma ansiedade, né? Traz uma baixa autoestima, é muito prejudicial. Yara, que assunto gostoso. Eu tenho duas perguntas já. Bora, Você já manda. falou demais, você vai ficar... Não, tô Parei. brincando. Eu tenho duas perguntas. E elas não estão necessariamente conectadas. A primeira tem a ver com esse assunto que o Jader trouxe ainda. E é uma dúvida que me veio aqui pensando. Porque nem sempre
os adolescentes ou crianças vão falar tudo para os pais. Isso não é necessariamente negativo, porque realmente tem coisas assim que você sente mais à vontade de falar em outros contextos. Não é por falta de respeito, não é porque o seu pai não te dá abertura, né? Porque eu me lembro uma situação que aconteceu em que uma amiga falou: poxa, eu sou tão aberta com a minha filha e ela não falou isso comigo, essa questão. E aí eu falei para ela: olha, eu não acho que ela não falou porque ela não confia em você, eu acho que foi por constrangimento mesmo. Então você acha, e aí porque a gente pensa muito, hoje em dia se fala muito de rede de apoio pensando nos pais, né? Do tipo, uma mãe tem uma rede de apoio, um pai tem uma rede de apoio para deixar o filho no fim de semana, ou para alguém para ajudar, cuidar quando eles não estão presentes. Mas a gente pode pensar também que seria interessante a família construir uma rede de apoio que servisse para que o filho trouxesse esses temas que ele talvez não consegue diretamente falar com o pai, mas poderia falar com alguém que ajudaria o pai e a mãe, por exemplo, psicólogo, sei lá, líderes numa igreja, ou talvez tios, tias, né? Eu não sei. Faz sentido pensar também numa construção de confiança que também traga outras pessoas de confiança para próximo, de modo que o que aquele adolescente não conseguir falar diretamente com o pai, talvez a priori, né? Talvez assim, ele não fale a princípio, mas depois de falar com o psicólogo, ele fala: poxa, a psicóloga falou, eu posso falar assim com a minha mãe isso. Faz sentido pensar na rede de apoio também para esse acompanhamento psicológico, emocional? Yara, a rede de apoio, ela não não consiste em pai e mãe. A rede de apoio consiste em todas as pessoas que te ajudam de uma certa forma, que contribui para o desenvolvimento do seu filho. Entendeu? Por exemplo, avós, porque geralmente os filhos gostam muito de ficar com os avós, sim ou não? Sim, meus sobrinhos adoram. Então, com certeza vai ter assuntos que eles vão realmente levar a outras pessoas. E eu falo isso por experiência mais uma vez. A minha filha, por exemplo, tem assuntos que ela quer conversar com o tio, que ela quer conversar com a tia Viviane. Exato. E aí marcam um café. E para mim tudo bem. E agora uma coisa que eu acho que é muito legal, essa rede de apoio ter a mesma visão que você. Porque na hora de orientar o seu filho, vão falar a mesma linguagem. Porque não seria interessante, por exemplo, você ensinar para o seu filho que uma dancinha na internet não é legal e aí a sua irmã falar assim: não, é legal, sim, não tem problema, porque às vezes ela não tem a consciência do que aquilo vai causar para o seu filho. Exato, faz sentido. Então, para mim, a rede de apoio, com certeza, vai muito além do pai e a mãe. Mas precisa ter essa compreensão, né? Quem faz parte da minha rede de apoio tem a mesma visão que a minha, vai contribuir de fato com o meu filho? Sim. Então, isso é uma coisa a se pensar, entendeu? Sim. Jades, a outra pergunta não tem a ver com o tema, então talvez você queira falar alguma coisa sobre esse tema especificamente? Não, tá bem tranquilo. Aqui virou terapia, viu, gente? Eu estou adorando. Gente, você que está acompanhando aqui virou terapia. Eu adoro isso. Eu adoro. Pode continuar, Yara. Fica à vontade. Se deixar aqui, cruz até as pernas para você que está acompanhando. Você que está nos ouvindo não consegue ver. Corre pro YouTube para ver. Corre pro YouTube. 98 News, 103.3 do seu rádio FM lá no YouTube. Corre lá que você vai ver aqui esse programa. Exato. Olha, a outra coisa que eu acho que a gente precisa falar, né, Jader, é sobre a sexualização. Porque a adultização, pelo que eu estou entendendo, ela pode acontecer de formas diferentes. Pode ser, por exemplo, incentivando um trabalho que não é para ser feito ainda, incentivando que esse adolescente ou essa criança traga dinheiro para casa por meio de um trabalho nas redes sociais, mas também pode ser por meio de uma sexualização, né, Angélica? Então, assim, e pelo que eu vi do vídeo do Felca, nem sempre é uma sexualização necessariamente proposital. Então, o que eu percebi ali, o Jader viu também, né, Jader? Eu vi. Posso falar? Pode. Yara, posso claro, ser pode. Assim, direto para você que está nos ouvindo? É intencional. No meu ponto de vista, eu vi o vídeo, eu acompanho as redes sociais, estou dentro dessa bolha de proteção à criança. Yara, é intencional. Tem um pontinho de intenção ali na questão da sexualização de crianças. Porque é uma criança. Você não faz aquilo no vídeo que muitos assistiram do Ítalo Santos.
Você não faz aquilo com uma criança e com um adolescente com uma intenção, sem uma intenção. Desculpa, sem uma intenção. Existe sim uma intenção. E essas crianças ficam traumatizadas porque elas vivem nessa bolha intencional onde aquilo é normal. Mas para quem está assistindo de fora, fala, não, peraí, tem algo de errado. É apenas uma criança de 13, 12 anos, 15, 16, 17. Tem um pouquinho de intenção, sim. Ô, Jader, eu entendo. E eu concordo plenamente com você. Mas eu tô falando, por exemplo, porque o Felca fala em alguns momentos que, às vezes, é uma foto de família. Não é a música, né? Ah, sim. Nesse sentido. Porque, obviamente, assim, pra mim, com certeza, tudo, por exemplo, qualquer coisa que coloque uma criança pra dançar, fazer determinado gesto, pra mim, eu não tenho dúvidas. Eu concordo totalmente com você e eu quero deixar isso claro, pelo amor de Deus. Não, eu entrei porque existe essa diferença da adultização, onde você transforma um adulto, uma criança num adulto mirim, e a sexualização com roupas, trajes, maquiagens e por aí vai em uma criança. Sim, porque eu fiquei pensando nisso até sobre mim mesmo, sabe, Angélica? Tipo, eu tenho meus sobrinhos e eu já tirei foto com eles, né? Foto assim, sei lá, a gente tá no clube, todo mundo, aí tira uma foto em família, que você nunca na sua vida imaginou que alguém poderia olhar para aquela foto com maldade, sabe? Então, nesse sentido, assim, que me preocupou, me alertou, eu fiquei traumatizada. Eu falei assim, não tiro foto com meus sobrinhos, assim, para colocar, para postar. Eu vou tirar e guardar para mim. Porque eu fiquei assustada com, assim, o nível de maldade das pessoas com, às vezes... ali tem casos absurdos, né? Sim. De que, propositalmente, até pais fazendo as crianças fazerem coisas. Mas uma foto como essa. Então, o que seria essa sexualização? E que cuidados a gente tem que ter também nesse sentido, com fotos que, aparentemente, não são necessariamente ali para quem está postando algo que foi para sexualizar, mas que, mesmo assim, a gente precisa alertar, sabe? Posso só levantar um dado aqui? Para você que nos ouve, nos assiste, 90% do conteúdo é um conteúdo normal que os pedófilos têm. Eles Sim. não têm aquele conteúdo que muitos falam, dizem Como que... se fosse um vídeo pornográfico, né? Pornográfico. Não, são fotos como você falou, fotos comuns. E ainda tem IA hoje, né, Jada? Yara, é com você. Faz sentido o que a gente está falando, a nossa angústia? Com certeza, faz muito sentido. Inclusive, eu já vivi isso também, sabe? Eu já fiz retirada de fotos da minha filha muito pequenininha da internet quando eu tive essa consciência, porque eu já tenho essa consciência há anos. Isso é muito prejudicial. O que a gente faz quando a gente expõe a nossa criança ali tão pequenininha? E às vezes a gente fala criança, adolescente, mas a gente não tem dimensão que às vezes é 1 ano, é 2 anos, Exato. entendeu? É assustador. É nojento, né? É asqueroso pensar num absurdo desse. Mas então eu também já vivi isso, eu já tirei. E isso causa um prejuízo. E a gente está fazendo o quê? A gente está gerando conteúdo para abusador. Exatamente. A gente está gerando conteúdo para pedófilo. A gente precisa ter essa conscientização. Por isso que é tão legal, né, o que o Felca fez de denunciar, de expor, de gritar para todo mundo. Porque é um assunto que tem muita relevância. E a conscientização primeiro tem que vir de nós pais. Porque às vezes nós, através dos nossos filhos, produzimos materiais para eles. Exato. E isso é uma exposição tão grande que afeta, mais uma vez, né, eu falando, afeta as nossas crianças. Muitas vezes aquilo vai para a internet e elas são alvos de elogios, mas Sim. também são alvos de críticas. E elas não têm um amadurecimento para poder lidar com aquelas críticas. E é aí que vem os transtornos, vem a ansiedade, vem baixa autoestima, porque elas não têm maturidade para lidar com aquilo. Então, a gente precisa proteger essas crianças e não gerar conteúdo através delas. Ai, que tema bom que nós estamos falando aqui hoje no programa Na Real. Você que está chegando agora no programa, esse é o programa Na Real, aqui transmitido pela 98 News 103.3 FM do seu rádio e também no YouTube. É terapia, isso faz bem demais, essa proteção para essas crianças e adolescentes. E Angélica, eu só tenho que agradecer você. Esse assunto tão relevante, tão sério, tão gostoso de se debater, de falar. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui hoje, estão assistindo, estão refletindo sobre esse tema e vão levar para si. E eu só tenho que agradecer a sua presença, Angélica.
Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Angélica, você pode falar para o pessoal que está acompanhando a gente como que eles podem ter acesso ao que você produz de conteúdo, se você tem aí um Instagram, um TikTok, como que as pessoas te encontram? Então, vocês me encontram no Instagram, né? Vou deixar aqui o endereço, é angelicalopes.pc. E também vou deixar o meu telefone de contato, 319-8777-1276. Gente, me sigam, tem muitos conteúdos relevantes que vão, de fato, acrescentar para vocês. E é isso, obrigada, gente. Muito obrigado, Yara. Agradeço demais, Angélica, pela presença aqui e você que está acompanhando também. Mas agora eu vou conversar um pouquinho com a Yara sobre esse tema relevante e eu quero abordar com a Yara esses assuntos que nós falamos aqui. Chamou para a sala da diretora, Angélica. Agora eu tô perdida. Você vai me abandonar? Sim, eu vou te abandonar. Obrigada, Angélica, por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Yara, que conversa gostosa, que assunto bom que nós falamos aqui para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero ouvir de você o que mais te chamou a atenção nessa conversa. Jader, eu não sei nem por onde começar. Eu acho que assim, olha, uma questão, eu acho que a gente leva para o pessoal, não tem jeito, né? Então, como a gente discutiu aqui, trazendo com a Angélica o que é objetivo, né? À medida que a gente ouve o que ela explica, a gente pensa, meu Deus, eu tenho que reformular a maneira como eu me comporto nas redes sociais. Foi o que eu disse aqui, né, no último quadro. Eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho conteúdo para tirar de crianças da minha família das redes sociais, porque isso é muito sério. É aquilo que a gente estava falando. Não necessariamente é algo que se faz, ou, no meu caso, né, é algo que eu fiz propositalmente, né? Talvez você, pai, mãe, tio, tia, né, avó tá pensando aí, nossa, expus, né, meu filho, expus meu neto, meu sobrinho. É de fato, a gente se identifica, né, Jader? Não é uma questão assim só sua, não. A gente também posta ali foto de família, reuniões de família, Natal, Ano Novo, etc. E é assustador, né, Jader? Pensar que isso possa acontecer, né? É assustador porque nós estamos nas redes sociais, postando vídeos, fotos, coisas comuns, que no nosso pensamento é comum. Mas por trás existe uma pessoa doente que utiliza essas fotos, esses vídeos, para vender na internet, para pessoas que têm uma doença e não conseguem trazer para nós uma segurança dos nossos filhos. Exato, Jader. E o que me assusta é isso, é você pensar... foi muito esclarecedor, eu acho, o que o Felca traz ali e o que a Angélica complementa aqui para nós, porque abre os nossos olhos para uma situação que às vezes a gente não considera porque a gente não está com essa maldade, entendeu? É aquilo que você falou. Tem pessoas que de fato produzem, como a gente viu o caso do próprio Ítalo, né, para ganhar dinheiro, para monetizar. E tem a gente que está ali pela inocência, né, achando que está compartilhando com amigos conteúdo de família. Então isso eu acho que o primeiro ponto que traz para mim, Jader, é que a gente precisa estar mais atento, ter mais uma... Que palavra eu posso usar? Talvez uma malícia. Do tipo, olha, o fato de eu olhar isso aqui com bons olhos não significa que todo mundo aqui nessa rede social vai fazer o mesmo, né, Jader? Eu concordo com você 100%. E eu trago um recado para você aqui. O que você tem consumido nas redes sociais? Quem é o influencer que influencia você? Faço essa pergunta porque os influenciadores que fazem esse tipo de conteúdo que nós vemos aí nas redes sociais recebem altíssima monetização pelo conteúdo postado. E por causa dos comentários, compartilhamentos, curtidas, eles monetizam cada vez mais e fazem ainda mais conteúdos para pedófilos. Aí eu deixo isso para você que está acompanhando aqui. Eu falo para você, agora, nesse exato momento, que ouve, que assiste. Nem todo influencer é influência para você e para o seu filho. E eu encerro dessa forma, Yara. E eu peço para você deixar
as suas redes sociais e onde encontrar a doutora Yara. Jader, as minhas redes sociais, eu vou passar, mas eu tenho mais algumas coisas para levantar aí para a gente deixar para os próximos episódios. Mas para me encontrar nas redes sociais, é só buscar @Yara com Y, C Miranda. Yara com Y, C Miranda. Eu estou no Instagram e também no TikTok. Também tem um canal no YouTube que é Comunique com Yara Miranda, onde eu dou dicas de oratória, aprendizagem de línguas, que são as minhas especialidades. E, Jader, eu tenho umas questões que, assim, eu acho que elas são muito polêmicas para a gente trabalhar agora, mas eu quero deixar pro próximo programa, esse aquela pessoal que tá assim, exatamente, a pulguinha na orelha, vai falar, nossa, não vou poder perder os próximos, sabe? Que é o seguinte, Jader. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando você falou aquela questão sobre os pais serem responsáveis pelas crianças e tudo mais, esse é um ponto para mim, porque muitos pais que aparecem lá no vídeo também são acusados de explorarem os seus filhos em relação às redes sociais. Só que, obviamente, isso não pode gerar com que todos os pais sejam colocados no mesmo balaio. Então, como que a gente lida com isso? Separar o joio do trigo, né? Essa é uma questão, hein? Vão colocar essa aí nas próximas. Avisa lá para o Lincoln e para o João que vai ter que estar nas suas pautas. Você viu que eu até torci aqui, que eu já queria trazer a resposta. Segura, se controla. Vou me controlar, porque na próxima eles trazem essa resposta. Essa é uma boa, hein? Essa é uma boa. Outra coisa que eu pensei, eu vi algumas críticas ao Felca, não sei se você viu. Com certeza você viu, porque você ainda é mais antenado do que eu. Então, assim, eu vi algumas pessoas falando que o vídeo do Felca contribuiu para assim, veio num momento ruim, porque contribuiu para uma discussão sobre censura. Você ouviu falar sobre isso? Eu vou ser muito sincero com você, esse vai ser o assunto do próximo programa, pronto, porque nós vamos falar sobre a censura das redes sociais. Porque eu acho que essa foi uma pulguinha que ficou atrás da minha orelha, assim. É porque levantou essa bolha novamente, Exato. onde o que é censura, o que não é censura, Exato. o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Isso. Mas existe uma grande diferença entre crime e censura. Hoje nas redes sociais nós estamos enfrentando crimes. Sim. Não é censura. Isso. E nem tudo que você fala na rede social também é livre para você falar. Existe uma responsabilidade. Mas esse é assunto para o próximo programa. Eu ia falar. Tá vendo que já começou. Já comecei. Por isso que você não pode perder o programa Na Real, aqui na 98 News, 103.3 do seu rádio FM e também no YouTube. Yara, eu vou me despedir desse povo maravilhoso que ficou até aqui no final. Isso. Posso? E que com certeza curtiu, comentou e compartilhou, né? Eu faço com pra certeza. Você. Deixa o like. O cara que tá acompanhando no rádio fala, como eu vou deixar o like? Não, você vai parar, vai entrar lá no 98 News, no YouTube, e vai deixar o like e o comentário. E tem um programa também Na Real no Instagram. Exatamente. Então isso mesmo. Faz isso agora. Pare o carro. Não para não, porque o trânsito já tá caótico em Belo Horizonte. Mas eu só quero agradecer você que esteve aqui presente até o final do programa Na Real. Siga, esse programa é feito para você, aqui na 98 News, 103.3 do seu rádio. Até semana que vem e um forte abraço.